Fala galera, sejam bem-vindos ao MLAcast, começando de novo aqui com vocês para trazer mais uma história inspiradora, momentos de dificuldade, momentos de sucesso, mas que a primeira prevalência de todas foi como as pessoas conseguiram construir a sua personalidade, as suas bases, a sua essência, com aquilo que elas têm de melhor, transmutando tudo que foi ali de problema, de dificuldade, em algo que pode fazer com que elas tenham sucesso hoje. Então, uma jornada de descoberta e de conhecimento. Hoje a gente está com uma convidada especial, a gente vai apresentar ela já já, mas antes disso a gente tem que agradecer os nossos parceiros, como a TV São Caetano, que está disponível aí para mais de 90 mil pessoas, os canais de YouTube e Spotify, onde você pode encontrar também não só esse episódio, mas outros. E sem mais delongas, vamos apresentar aqui a Lisandra. Lisandra, em primeiro lugar, eu quero te agradecer a oportunidade de poder contar a sua história conectada à tua trajetória profissional. Tenho certeza que a gente vai se emocionar, que a gente vai falar de coisas que são extremamente importantes, que as pessoas precisam ouvir. E eu queria que você se apresentasse, dissesse quem você é, contasse um pouquinho da sua história para a gente poder começar de fato aqui hoje. Primeiramente, Luiz, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de poder contar um pouco da minha história. Meu nome é Lisandra Branco. Hoje eu empreendo na minha própria empresa, na Salles. Ótimo. E essa foi uma jornada assim, que eu acho que a gente vai abordar bastante aqui. Eu sou mãe também, tenho um garotão aí de 17 anos. Caramba! Então, não é só essa jornada empreendedora, né? Sim. Todo o percurso que foi feito até chegar aqui com essa questão da maternidade, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão acabar se identificando aí com alguma coisa. Não, legal. A gente sempre inicia tentando entender as origens, principalmente aquilo que te inspirou de alguma forma. Seja uma questão de relacionamento com os pais, seja uma questão de ecossistema mesmo, do ambiente ali, o meio social que você vive, influências de amigos. E para entender melhor um pouco da tua história, Lisandra, o que na juventude, na infância ali, você começou a perceber assim, poxa, eu tenho alguns dons aqui, ou eu tenho algumas coisas que já são naturais da própria Lisandra. Uhum. E que isso te levou para os primeiros passos, de alguma forma, a trabalhar com empreendedorismo. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse início de história da Lisandra. Perfeito. Eu nasci no interior de Minas, né, na cidade de São João del Rei, ali do lado de Tiradentes. Legal. Eu tive uma infância onde eu já era uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre conversava com os meus vizinhos, eu sempre procurava saber sobre as histórias das pessoas. Eu fui uma criança que dei um pouquinho de trabalho para minha mãe, porque eu era muito bagunceira, muito agitada. E toda a minha infância foi ali em Minas, né, numa cidade de interior. Eu perdi o meu pai, eu tinha 13 anos. Caramba. E com isso, eu vi na minha mãe uma mulher muito forte, muito empoderada, de tentar manter ali toda a estrutura que a gente tinha, todo o nível e padrão de vida que a gente tinha, mesmo depois de perder o meu pai, né, que era... Vamos dizer, era a pessoa que era o suporte da família, era o pilar da nossa família, né? Era de onde vinha toda a renda, era de onde vinha toda a segurança. Então, nós perdemos essa segurança e eu vi minha mãe tomando posse desse cargo ali com muita força e com muita determinação. Uhum. Eu me inspirei muito nela ali para poder chegar aqui onde eu tô hoje, para poder construir a minha história. Sim. E quando você tem essa perda, eu imagino o quanto deva ter sido difícil, apesar de não passar, a gente entende que é uma perda incalculável. Você acabou se colocando ali numa posição também de pai, né? Pelo que você colocou aqui, porque apesar da sua mãe ter feito isso foi o que começou a trazer você para uma visão diferente. Opa, tem alguma coisa aqui que precisa ser diferente, eu preciso ajudar a minha mãe, enfim. Como que foi você começar a lidar com a situação de que a partir de agora não tenho mais o meu pai e tenho que dar um segmento aqui, seja para ajudar a minha mãe, o meu relacionamento com a minha irmã, como é que funcionou isso naquele momento? Sim, eu era muito nova, né? Tinha apenas 13 anos e eu já tinha esse lado comercial, essa comunicação muito aflorada. E eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de depender de ninguém, de pedir dinheiro e tal. E eu tinha ali... Meu pai, quando ele estava ali, ele me dava uma mesadinha, ele tinha uma transportadora, ele viajava e ele ia juntando as moedinhas ali
no cinzeiro do caminhão, né? E ele não gastava moeda nenhuma, era impressionante isso. Ele trazia tudo pra mim no final e eu sempre tinha minha rendinha ali e dava bastante dinheiro. Tanto é que depois os meus irmãos começaram a querer fatiar ali as moedas também. E quando eu perdi meu pai, na verdade, a vida inteira eu imaginava assim, mente de criança, passava na minha cabeça, poxa, se eu não tiver minha mãe. Mas nunca passou na minha cabeça se eu não tivesse o meu pai ali comigo. Então foi uma situação realmente muito desafiadora. E eu comecei a pensar ali, mesmo muito nova, em estratégias do que eu poderia fazer para ter uma renda a mais, para poder continuar comprando as minhas coisinhas ali, sem precisar pedir para minha mãe também, que já estava com todo o peso familiar ali nas costas, né? Sim. Então eu comecei a vender Avon pelo bairro, as revistinhas de Avon. Minha tia era uma super revendedora da Avon, tinha várias vendedoras abaixo dela e tal, então eu fui lá e comecei a vender Avon no bairro. E deu muito certo, porque as pessoas gostavam de mim, as pessoas gostavam quando eu ia visitar a casa delas, elas se sentiam bem quando eu estava ali conversando. E foi muito interessante, porque eu vi que eu conseguia agregar valor na vida das pessoas simplesmente por sentar na mesa e conversar com elas, né? Muita gente depois chegava na minha casa e falava, eu adoro quando a Lisandra vai lá, porque ela levanta minha autoestima. E fazia algo que era natural meu. Isso sempre foi natural meu, né? Conversar com as pessoas, conectar as pessoas, construir redes. E eu já estava ali naquele momento, mesmo com a minha revistinha de Avon, construindo redes, né? Mesmo que sem ter aquela intuição, estou fazendo isso de forma intencional, você estava sendo verdadeira totalmente. Nenhuma. Né? Ali a gente, naquela mentezinha de adolescente, né? 13 anos, a gente não consegue nem entender. Mas era algo natural, meu. E eu fazia aquilo com muito prazer, assim. Era muito gostoso fazer aquilo. E eu já adorava vender bastante. Eu ficava super feliz no final do mês. Na hora que eu olhava, eu tinha vendido bastante coisa. Tinha ganhado uma comissão ali legal. Então, foi uma estratégia que eu tive, assim, até inconscientemente, para poder fazer algo, né? Eu sempre fui uma pessoa inconformada. Eu sempre procurei olhar fora e procurei soluções. O que você acha que essa questão do inconformismo pode ter um pouco a ver só com a sua personalidade, ou isso vem também do momento, talvez que o teu pai faleceu, ou o que você pensou que você deveria fazer dali para frente? Se você fosse contar pra gente, para quem tá assistindo, de onde que vem essa alegria, essa vontade de poder estar com as pessoas, se relacionar, e principalmente esse inconformismo que te levou até onde você está hoje, qual que você acha que é a fonte de tudo isso na sua vida? Olha, eu acho que é uma junção de tudo ali, né? De todos os fatores, porque acaba que os acontecimentos, eles vão moldando a nossa personalidade. Eu sempre fui uma criança super agitada, super alegre, eu já nasci com isso. Mas eu fui assim... Isso veio de forma tão natural... Eu já tinha naquela época ali algumas convicções, algumas certezas na minha vida, que no momento mais adiante eu fui entender um pouco mais sobre aquilo, mas que naquele momento eu não tinha muita consciência do que era aquilo. Sim. Mas eu sempre tive uma mentalidade muito forte quando eu era mais nova ali. Eu até tinha um desejo de escrever um livro, agora estou realizando esse sonho, estou escrevendo um livro, daqui a pouco a gente vai ter mais novidades sobre isso. Mas quando eu era pequena, eu falava, eu quero escrever um livro. E meu livro vai chamar Doença da Ideia Fixa. Hoje não é esse mais o nome, mas eu falava muito sobre ideia fixa, sobre você ter ideias fixas na cabeça e se perseguir aquilo. E eu tinha algumas convicções que eram muito certeiras pra mim, sabe? De querer fazer as coisas, de querer crescer, de Dá querer alguns evoluir. exemplos daquele período, pra gente não contextualizar como o de hoje, mas que é o fundamento do que você já faz hoje. Olha, eu fui uma criança muito persuasiva. Então, tudo que eu queria, eu dava um jeitinho de conseguir. Até os meus irmãos, eles falam isso. Falam, eu nunca vi algo assim. Porque você chegava até com os nossos pais ali e você conseguia convencer eles de alguma coisa, de alguma verdade sua. Nas coisas mais simples, né? Numa época que eu lembro muito bem, assim, eu queria um Discman. Na época que lançou o Discman. Nossa, mas eu fiz de tudo para conseguir comprar o tal do Discman. Usar mesmo, depois a gente nem usou direito, depois né? perde, né? Mas fiz de tudo. Então, assim, eu sempre pus coisas na minha cabeça e eu tentava perseguir aquilo, né? Já pulando um pouquinho aqui de etapa, né? Mas eu fiz direito. Na minha cidade não tinha direito na federal.
Então, uma das coisas que foi muito assim foi que eu precisava pagar a minha faculdade. Sim. E a minha mãe ali naquelas condições, estava tentando manter nosso padrão, nossa estrutura, ela falou, eu não tenho condição nenhuma de pagar uma faculdade para você. E aí eu fui trabalhar também, aí eu fui pro meu primeiro emprego registrada, carteira assinada, que foi na fábrica de móveis do meu tio. A minha mãe foi contra no primeiro momento e eu fui determinante ali. Falei, não, eu vou trabalhar, mas se você precisa estudar, eu falei, eu vou fazer os dois. Eu vou trabalhar e eu vou estudar. E eu vou, com o meu trabalho, eu vou pagar minha faculdade. Então, só para eu entender essa parte. Quando você decide que vai fazer a faculdade, você encontra ali uma oportunidade de, poxa, eu preciso pagar essa faculdade, então eu preciso estar trabalhando em algum lugar que me gere no mínimo a renda para pagar essa faculdade e ter como me locomover, fazer as coisas do dia a dia. Onde é que surgiu essa ideia de você falar com seu tio? Como que foi isso de você, olha, foi também uma dessas partes da ideia fixa ali de, olha, essa pessoa mais próxima a mim, então vou bater um papo e vou falar o que eu quero fazer de fato. Conta essa parte pra gente. Sim, porque a fábrica de móveis dele era na rua da minha casa. Sim. E meus outros primos já tinham trabalhado com ele. Só que o meu tio é uma pessoa muito difícil. Meus primos trabalharam com ele, meu próprio irmão trabalhou com ele e ninguém deu certo. Sim. Então, assim, era mais um ponto que a minha mãe também não queria que eu fosse lá trabalhar. Só que como era a minha opção, né? E eu me dava muito bem com ele na época, né? Então, eu bati lá e pedi uma oportunidade. E ele generosamente me deu essa oportunidade. Eu fui trabalhar com ele, comecei no administrativo ali da fábrica de móveis. Só que também não dava para eu pagar minha faculdade. Você convenceu ele ou foi algo que você só chegou e contou? Falou, tio, eu preciso de uma oportunidade, trabalha aqui. Como que foi isso? Eu pedi ele uma oportunidade. Falei, olha, eu quero trabalhar, eu preciso pagar minha faculdade. Contei a história e eu preciso de uma oportunidade. E ele abraçou e falou, tudo bem, vem, legal. Você vai trabalhar aqui na loja, na parte administrativa também, tinha uma outra secretária lá. E aí ela vai te passar tudo, vai te ensinar. E foi assim que aconteceu. Ela foi me ensinando, só que eu falei, poxa, se eu ficar aqui com esse salário fixo, eu também não vou conseguir pagar minha faculdade. Sim. E aí eu sentei novamente e falei, o que eu posso fazer aqui dentro para eu ganhar mais dinheiro? E aí ele falou, olha, tá todos esses móveis aí, nós somos uma fábrica de móveis. Se você vender os móveis, você ganha comissão. Eu falei, opa, que legal. Falei, mas como que eu vou vender esses móveis se a gente estava numa lojinha escondida, que era uma loja no fundo da fábrica ali, tudo escuro, iluminação péssima. Falei, ninguém vem aqui. Caramba. Ninguém vem aqui nesse lugar. Como que eu vou vender esses móveis, né? Sim. E aí, naquela época, né, já faz um bom tempo aí, uns 17 para 20 anos, vamos dizer assim, a internet não era como é hoje, né? Sim. Mas eu consegui criar um portfólio ali daqueles móveis, peguei um mail na internet dos arquitetos que existiam no Brasil, mandei e em pouco tempo a gente estava ali vendendo para outras pessoas, para outros arquitetos, mobiliando hotel no Pantanal e tal. Caramba, e deu muito certo. E eu consegui, consequentemente, ganhar uma comissão e complementar a minha renda. E aquilo ali já foi muito bom, que aí eu já conseguia pagar minha faculdade, já conseguia bancar minhas despesas e conseguia sair, porque eu adorava sair. Eu saía de quinta a domingo. Né? Naquela época a gente tem outra energia, né? Saía de quinta a domingo, trabalhava até sábado no pique, né? Sabe que tem uma coisa que chama atenção no que você está falando, Lisandra? A gente sempre, você que está assistindo a gente, que vai assistir, vocês sempre se perguntam e enviam para a gente, seja em Instagram, LinkedIn, onde quer que seja, perguntas específicas do que eu preciso fazer para evoluir, ir para o próximo passo. E a gente sempre fala da ação, né? Dessa atitude positiva que você tem e a obstinação que nada mais é do que essa ideia que você falou da ideia fixa, né? É acreditar de fato naquilo. Mas preste atenção na história que a Lisandra está trazendo. Primeira coisa, ela vendeu a Avon. Começou a melhorar a vida das pessoas. As pessoas tinham prazer em estar na presença dela. Por quê? É claro que ela tinha a questão financeira, que era algo que fazia sentido naquele momento. Mas as pessoas tendo as suas vidas com mais alegria, na expectativa de receber uma visita dela, porque sabia que era um papo agradável, era uma forma de ter um dia diferente dentro da sua rotina. Isso pega e faz ela ter um novo objetivo, que é a faculdade. Dentro da faculdade, eu encontro um sonho, materializo aquele sonho e crio um plano. Eu não fico com aquilo na minha ideia mental sem fazer absolutamente nada. Então, muitas vezes, vocês estão fazendo no dia a dia de vocês só a mentalização e não a materialização.
O que eu quero fazer tem que ter o como. E esse como é a estratégia que ela achou. Ela foi no tio dela, pediu um trabalho, aquilo não dava para pagar e ela mesma sugeriu uma nova ideia dentro do que o tio dela precisava. O encontro da oportunidade com algo que precisava ser feito para resolver o problema que ele tinha. Exato. Muito bom. O que eu falo? A mente positiva, ela é muito importante. Eu falo que o primeiro criador de tudo é a nossa mente. Primeiro a gente cria na mente, depois a gente manifesta no físico. Mas a ação também é muito importante. A gente precisa ter ação, a gente precisa ter direcionamento. Não adianta só a gente mentalizar que as coisas não vão emanar do nada, né? Isso. A gente precisa ter um caminho, percorrer esse caminho para que a gente chegue no objetivo. E era muito isso que eu fazia ali, às vezes até sem ter essa consciência do que eu estava fazendo. Sim. Eu imagino o quanto esse processo trouxe maturidade para a tua jornada e para você como ser humano. E a gente sempre gosta de tocar nessa questão de como você evoluiu com todas essas decisões. E você sempre escolheu o caminho que normalmente as pessoas dizem que é o mais difícil. O mais difícil se não tem ação, porque eu fico na ideia e eu não tenho a prática. E aí, na prática, quando você pega o que normalmente as pessoas que acabam não conseguindo ir adiante reclamam poxa, eu fiz a primeira, deu errado, fiz a segunda, deu errado, mas esse é o processo para você aprender. Exato. É o seu mestre, né, que está te ensinando ali o que você pode fazer por você mesmo. E os resultados que não estão dando certo são os indícios do que você tem que melhorar e achar novas oportunidades. Você começa a faculdade, começa a trabalhar, vender esses móveis, enfim. O que você despertou dentro de você que era algo que já era seu e que você falou assim, poxa, eu preciso me preparar melhor e ter outras oportunidades em outros caminhos. Ou seja, os seus primeiros, de fato, resultados que começaram a mostrar para você que o mundo é mais do que só fazer uma faculdade. Exato. Ou que só se sustentar com aqueles valores. Onde você começou a descobrir que o mundo tinha mais a oferecer? Exato. Nesse período, eu fiquei grávida. Sim. Eu fiquei grávida, eu tinha 19 anos. Então, assim, imagina uma menina de 19 anos, eu tinha acabado ali de sair do terceiro ano do ensino médio, estava no meu primeiro período da faculdade de Direito. Sim. E tive essa gravidez. Nesse momento, eu fui muito julgada, numa cidade do interior de Minas. Muita gente olhava e falava, nossa, coitada, acabou com a vida, não vai dar certo. Mas aquilo, para mim, foi um combustível para eu ir ainda mais além. E se hoje eu cheguei onde eu cheguei, se eu tenho uma carreira sólida, se eu conquistei tudo que eu conquistei, foi porque eu tive o meu filho ali com os meus 19, 20 anos. Porque naquele momento, Luigi, eu falei, agora eu não tenho opção. Antes era só eu, do jeito que dava, né? Tudo bem, a gente vai se arrumando, vai levando. Mas a partir do momento que eu tive ele foi o combustível para o meu sucesso. Eu falei, agora não, agora eu preciso dar certo. Né? Você teve duas situações específicas, né? Sim. Você teve a perda do seu pai, você teve as suas escolhas de permanecer em um momento onde você pudesse evoluir, mesmo não sabendo se aquilo poderia ou não, a sua convicção era que sempre vai dar certo, então você permaneceu. Sim. E quando vem o teu filho, você traz um processo de amadurecimento ainda maior. Sim. Que é não ter essa escolha de vamos deixar um pouquinho para depois e ver o que vai acontecer. Não dá para fazer isso. Não tem escolha, é um amadurecimento até forçado ali, né? Sem falar da pressão daquele ciclo que você vivia, né? Do próprio ciclo, do julgamento, que eu fui muito julgada. Eu vi as pessoas falando, nossa, acabou com a vida, nossa, que coitada, sabe? Aquele julgamento predominante de cidade do interior, né, e tudo mais, e pela idade também que eu tinha. Sim. Então, isso foi um momento, né, que a gente já passa ali pela fragilidade da gravidez, né, os hormônios a mil, o julgamento do círculo exterior. Sim. Na época eu não namorava, né, eu conhecia o pai do meu filho, ficava, mas não era um relacionamento sério, então foi uma gravidez que eu passei sozinha, ali, né, sem o apoio de um companheiro. Então já tem toda essa pressão do ciclo social. E nisso eu tive que ser muito forte, eu realmente fui muito forte, muito determinada. Chegou no momento, depois que eu tive o meu filho, né, eu não tinha muita escolha. A minha rede de apoio de mulheres fortes ali foi muito importante e muito determinante também nesse momento. Porque Sim. eu tinha minha mãe que me ajudava, me apoiava, minha irmã. Quantas vezes a minha irmã levou o meu filho para eu amamentar no meu ambiente de trabalho, porque nem licença maternidade eu tirei. Porque como eu vendia... Não tinha como, né? Como eu vendia os móveis e eu ganhava comissão, se eu tirasse licença maternidade, eu ia ter o meu salário ali que não cobria minhas despesas. Sim. E agora, com um filho, ainda mais desafiador.
Sim. Né? E chegou um determinado momento também ali que eu tive algumas desavenças com meu tio, acabei saindo do emprego. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito estressada, né? Era aquela assim, explodia fácil também. E aí eu fiz uma... Quase não tinha pressão na cabeça, né, gente? Exato, exato, Filho, gente. Não... rejeição da sociedade, tendo que ter mulheres ali ao seu lado, familiares, amigos que pudessem levar para ver o próprio filho no ambiente de trabalho, você estava num mix de emoções absurda, né? Exato, chegar aqui, contar a história e tal, e florear, é muito fácil, mas tem os desafios que a gente passa de fato, né? E por toda essa trajetória, por ser nova, por ser mulher, cidade de interior, ter essa pressão, né? Porque, querendo ou não, eu me cobrei muito, falei, agora eu tenho que dar certo. E eu fui, mais uma vez, buscar a solução e buscar outras alternativas também para continuar mantendo e seguindo nesse caminho, nesse foco ali, que era um foco já, uma determinação que eu já tinha desde cedo, que era querer dar certo, né? E querer evoluir. E com isso eu acabei tendo uma outra oportunidade de emprego também. Eu fui trabalhar na Honda. Eu comecei no consórcio nacional na parte de inadimplente, onde eu obrigava para as pessoas para que elas voltassem a pagar o consórcio. E mais uma vez eu fui tentar pensar fora da caixa em como eu poderia ganhar mais dinheiro também. Eu vi que tinha os vendedores ali no salão, que eles ganhavam mais dinheiro, que eles vendiam bastante. E eu cheguei para o gerente de vendas e falei, como que eu posso fazer para eu ter uma cadeira aqui nesse salão e para eu me tornar vendedora? E não entendia nada de moto, né? Não fui pesquisar, fui tentar entender conhecimento do produto. Ele virou para mim e falou, olha, se você converter essa lista de inadimplente que está na sua mão, 70% dela em adimplente, eu consigo uma vaga para você aqui no salão. E mais uma vez, né? Senta a Lisandra ali, determinada, né? E no poder de persuasão, na fala ali, no convencimento, ligando, né? Porque era por telefone, não era no ao vivo também. Mas, mais uma vez, eu consegui. Eu cheguei para ele e falei, olha, toma aqui, você tem o seu 70% de adimplentes, agora eu mereço a minha cadeira ali no salão. E tive a minha cadeira ali no salão e fui vender moto e fiz de uma forma brilhante de um produto que eu não conhecia, que eu fui estudar, fui entender como que funciona. Até hoje não ando de moto, não sei andar de moto, mas vendi muita moto na minha história, tá? Mas como é que foi que você entrou na Honda? Porque você sai do seu tio ali no desentendimento, mas eu imagino que foi um outro desafio você encontrar a oportunidade. Foi também nesse estilo, Lisandra, de ser, de coloquei na mente e vou propor um desafio para chegar aqui e entrar? Como é que foi isso? Foi, na verdade, através da minha rede de contatos, que eu sempre gostei de construir rede de contatos e relacionamento. Então, uma amiga minha já trabalhava lá, eu conversei com ela, falei, poxa, me ajuda e tal, meu currículo. Ela apresentou, eu fui chamada para uma entrevista e eu fui para a Honda. Daí, da própria Honda, ali no interior de Minas, eu tive a oportunidade de ir para a Honda em Belo Horizonte, na capital. E aí foi um outro momento também de transformação na minha vida, porque eu tive que ter coragem. Eu tive que ter coragem de sair. Você tá indo para a capital, né? Exato, e de sair ali da casa da minha mãe, onde eu não pagava aluguel, onde eu estava ali com meu filho, para ir para a capital, mais uma vez desbravar o mundo, alugar uma casa, ter outras responsabilidades, me manter. Então, foi um passo também que eu tive que ter uma atitude de coragem. Mas o que eu falo? Quando você tem essa atitude de coragem, causas e condições se reúnem e é impressionante como que as coisas acontecem da forma como tem que ser. Então, cheguei na Honda de Belo Horizonte, mais uma vez ali, consegui ter uma carreira super sólida, era uma das principais vendedoras ali da Honda de Belo Horizonte. E tive uma outra história aí também, baseada nessa minha história na Honda, que foi quando eu recebi um cliente para comprar uma moto e eu fiz uma outra transição de carreira. Antes de você falar dessa transição de carreira, tem uma coisa que está nesse contexto que é importante as pessoas perceberem. Poxa, mas a Lisandra está contando aqui dos momentos difíceis dela e o que ela fez para poder transmutar tudo isso, evoluir como ser humano e ter a coragem de perseguir aquilo que ela queria, independente do resultado, vou fazer e tudo vai dar certo no final. Tem uma coisa muito importante.
o medo, o receio, a procrastinação, as consequências de você estar preenchida desses sentimentos, você não consegue se esvaziar disso para ter exatamente o que você tinha. Então é uma escolha, de forma muito direta. Se eu estou preenchido de medo, inconformismo, reclamações, inconformismo pro lado das reclamações, não tem espaço para eu ter coragem. Exato. Não tem espaço para eu assumir uma característica de ação. Então, você que está assistindo a gente, prestem bem atenção nesse exemplo que ela deu. Por que que ela saiu e foi para a capital, de fato, e conseguiu ter sucesso? Porque ela entrou na parte mais vulnerável dela de forma positiva e escolheu fazer. Então, escolher fazer, você abre mão daquilo que te impediria de fazer, que é o que normalmente fica sendo alimentado na mente de todo mundo, que é o medo, que é o que as pessoas vão achar, e se der errado eu vou voltar com o rabinho no meio das pernas. O que eu vou fazer? Será que eu vou ter uma casa para voltar? Será que vai trazer um problema? Agora eu tô com meu filho, o que eu vou fazer? Então, quando a pessoa se esvazia, ela abre espaço para o novo. Exato. E você conseguiu preencher tudo isso com ação e com resultado, porque só tinha espaço para isso. Exato. Então, isso é uma coisa bacana. Eu nunca me agarrei ao medo de fazer as coisas. E eu sempre persisti nesse foco e nesse objetivo de querer crescer e de querer dar certo. Eu acho que essa persistência e essa certeza de ter um objetivo ali, de onde eu queria chegar, isso foi me munindo ali de força para não se agarrar ao comodismo. Porque era muito cômodo para mim continuar ali em Minas, continuar ali no interior de Minas, na casa da minha mãe, com meu filho e tal. Qualquer pessoa que pare e pense, talvez ficaria ali. Pelo conforto, já estava bem ali na Honda, já estava ganhando um salário ok, entendeu? Só que eu queria mais, eu queria crescer, eu queria poder proporcionar coisas para o meu filho que eu mesma não tive, entendeu? Sim. Aqui, pensando em, como a gente falou anteriormente, em camadas de personalidade humana, citando o Dr. Olavo de Carvalho, você cortou o cordão umbilical. Então, você sai ali da tua terra e você continua no mesmo estado, mas você vai para a capital. É um ambiente completamente diferente. Então, a ambiência vai te propor ajustes e melhorias dentro do que você faz. Pessoas de completas frequências diferentes, tanto boas quanto ruins. E você começa a criar um nível de maturidade muito maior. Porque quando você vai para um desafio desse, tudo que você construiu até aqui te levou para você estar em Belo Horizonte. Você conseguiu o sucesso lá. Mas uma coisa que é importante dizer, antes de você falar dessa transição que a gente vai entrar agora. Quem era a Lisandra que, poxa, trabalhou na Avon, aí depois entrou na Honda, conseguiu bater a meta dos 70%, começou a ter essa venda, ter uma tranquilidade, aquela famosa instabilidade, entre aspas, para Lisandra que foi e começou a ter sucesso de fato, os primeiros resultados substanciais em Belo Horizonte. O que você percebe que você melhorou como pessoa, como ser humano, e que isso te ajudou a melhorar também como profissional? É um período, assim, de grande amadurecimento, né? Todo esse período. Mas uma coisa que foi determinante para mim foi quando eu entrei no budismo. Porque o budismo, eu era uma pessoa, até então, esse período que você citou aí, da Lisandra que começou a vender Avon até a Lisandra que entrou na Honda no interior, eu era uma pessoa extremamente estressada, extremamente nervosa. Eu brigava com as pessoas com muita facilidade. E assim, encontrar essa paz e esses ensinamentos foi um processo muito natural, porque não acontece do dia para a noite, não adianta. É verdade. É um processo gradativo, em que em determinado momento da minha vida eu parei e eu falei, gente, eu mudei. E eu mudei da água para o vinho. Então, essa busca pela espiritualidade, esse encontro que eu tive ali no budismo, que eu falo que não é nenhuma religião, é uma filosofia de vida. Sim. Porque é eu comigo mesmo, é a minha mente, é o cuidar da minha mente, é o limpar a minha mente, é purificar a minha mente. Isso foi muito importante para esse movimento de transição e para tudo aquilo que eu conquistei ali no pós. Porque tinha coisas que eu já fazia ali na minha infância e adolescência, que hoje eu vejo que são coisas
que o budismo ensina, mas que eu não sabia conceitualizar que aquilo era um ensinamento de Buda, que aquilo era coisas que o budismo ensinava, e tinha todas as outras coisas que eu não conseguia controlar na minha mente de raiva, na minha mente de apego, e que hoje eu já consigo controlar de forma muito natural. Hoje, quando eu conto essa história para as pessoas que me conheceram nessa outra fase, elas falam, não tem como, não acredito como que você pode ter sido uma pessoa raivosa, uma pessoa que brigava com todo mundo, uma pessoa estourada. Hoje as pessoas não conseguem me visualizar nesse perfil que eu conto que foi um perfil que existiu e que eu tive que lidar com ele. Sim. E esse aprendizado, ele foi determinante na minha vida. Ele foi, assim, a mudança da água para o vinho. Porque isso me ajudou nas minhas relações pessoais, isso me ajudou nas minhas relações de trabalho, isso me ajuda o tempo todo. O que foi que te fez, de fato, mudar? Foi o incômodo que aquilo me gerou. Foi muito mais dos meus princípios, sabe? De estar fazendo algo que não era positivo. Para mim, aquilo era uma ação negativa que eu estava fazendo. Sim. E hoje eu acredito fielmente nisso, naquela época também, que momento a momento a gente está criando as nossas próximas experiências através das nossas ações. Com certeza. E aquela ação, para mim, era uma ação que me incomodava e que, de fato, eu não estava agregando valor na vida das pessoas. Pelo contrário. Talvez eu ajudasse, eu ajudei muita gente, né, porque... Guardado as devidas proporções, vamos lá. Mas assim, não era algo que agregava um valor adicional no meu trabalho, que eu podia falar, poxa, de fato eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. E isso me incomodou bastante. Então, assim, foi principalmente esse incômodo e essa consciência de que momento a momento a gente está criando as nossas próximas experiências e que o que eu estava criando ali era mais dívida para as pessoas, Sim. não era algo benéfico, que me fez tomar essa decisão de querer mudar, sem saber ali de fato o que eu ia fazer, para onde eu ia, mas de querer algo novo, mas algo que eu conseguisse agregar na vida das pessoas e que fosse algo positivo. E mais uma vez você se esvazia daquilo que é o antigo, que é o que não gera valor, que é o que trouxe para você um certo incômodo, e você abre espaço para o novo. Exato. Esse novo se materializou de que forma na sua vida pessoal e profissional, pensando que você tirou pessoas que poderiam ali estar se endividando para ir para um processo talvez de educação? O que aconteceu de fato? Para que caminhos te levou essa decisão que você tomou? Eu sempre falo que quando a gente toma uma atitude de coragem, causas e condições se reúnem, né? Com certeza. E aquilo passa a ser... A solução aparece, de alguma forma a solução aparece. E aí, nesse processo de tentar gerenciar ali o valor que eu tinha para viver, até que eu achasse uma outra oportunidade, um outro negócio para investir, eu pensei em tudo. Falei, vou comprar uma franquia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei, não, primeiro eu vou cuidar desse dinheiro, porque ele é importante para mim, é algo que eu construí e agora eu preciso que ele, pelo menos, me dê uma estabilidade ao longo da minha vida. Então, eu fui estudar sobre educação financeira. Nesse processo, eu encontrei ali a XP, que estava naquele momento disruptivo da assessoria de investimento, e eu fui tirar as certificações para atuar nesse mercado, porque eu pensei, eu quero atuar nesse mercado de assessoria de investimento, nem que seja para eu aprender a cuidar do meu, nem que eu tenha que trabalhar de graça ali, eu vou para poder aprender a fazer a gestão do recurso que eu tenho aqui hoje. E foi o que eu fiz. Eu tirei as certificações para poder entrar no mercado financeiro, eu me inscrevi e eu tive uma oportunidade de ir para a XP, para a assessoria de investimento. E Peraí, eu vou ter que te interromper. Olha que coisa maravilhosa. Gente, vocês estão entendendo o que a Lisandra está falando aqui? Ó? Algo que incomodava ela. A verdade dela estava dando um recado para ela. Qual que é o recado que a essência dela e os princípios e valores dela como ser humano começou a trazer para ela? Precisa de mudança. Talvez você não imaginasse que você ia entrar na XP para aprender educação financeira. Mas olha como é a vida. Eu saio de um processo onde a minha missão era trazer o máximo possível de novos empréstimos, novas questões que aparentemente poderiam ser benéficas no curto prazo, mas no longo prazo as pessoas se endividavam. Para eu me esvaziar disso e me preencher com o novo. O que é o novo? Aprender sobre educação financeira, investimento, para poder mostrar que a história e a verdade dela estão conectados com viver aquilo que as pessoas não poderiam e que não é o mundo ideal, para começar a entender como fazer com que essas mesmas pessoas
cheguem numa velhice ou num momento oportuno tendo uma renda adicional que elas podem, de fato, poder viver daquilo. Ou seja, a sua missão de vida, o próprio sorriso que você está dando, o olho brilhando, já mostra que, cara, é isso. Você foi preparada para chegar nesse nível. Eu cheguei do outro lado da moeda, né? Sem saber o que eu ia fazer, eu fui para o outro lado, que era o lado da educação financeira. Ou seja, ajudar as pessoas a se estruturarem para que não chegasse no ponto de ter que pedir um empréstimo. E foi uma verdadeira escola, um aprendizado muito grande. Depois eu tive a oportunidade de ir para um dos maiores escritórios da XP, que era Monte Bravo, hoje virou até corretora. Sim. E que também foi um aprendizado muito grande. E ali na Monte Bravo eu ainda tive a oportunidade de conhecer um outro mercado, que é o mercado que eu atuo hoje, através de um cliente. Que legal. E a vida é isso, né? As relações que você faz vão te conectando a novos cenários, a novas oportunidades. E não tem como, de novo, te perguntar como foi para você, pensando nesse recado, que as pessoas não conseguem captar no detalhe, né? Mas se você pudesse dar um recado, como foi para você sair da parte dos empréstimos consignados para começar a ser uma especialista para ajudar as pessoas a não terem esse problema de precisar de um empréstimo lá na frente, porque elas estão trabalhando os investimentos daquilo que elas têm para ter perenidade, para ter sustentabilidade lá na frente? Isso foi extremamente gratificante e libertador, porque agora, de fato, eu já estava fazendo algo que eu conseguia agregar valor na vida das pessoas, que é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço com paixão, entendeu? É contribuir, agregar valor. Do outro lado da moeda onde eu estava ali, aquilo me incomodava demais. E aí eu comecei a fazer algo com brilho nos olhos, como você mesmo falou, com paixão, com entusiasmo, porque de fato eu estava fazendo algo positivo, não só para mim, mas para os outros. Muito bom, muito bom. Gente, nada acontece por acaso. Quando alguém te disser que viu alguém que deu muito certo, eu tô com muito dinheiro, deu certo a empresa, deu certo o negócio, desconfie de quem não tem um background, uma história, fases bem distribuídas de aprendizados, porque isso vai fazer com que você caia muitas vezes em ciladas que são totalmente desnecessárias. Quando você quiser aprender sobre algo que é sobre a vida ou sobre a parte profissional ou sobre qualquer área, busque pessoas que já viveram isso e que de fato podem te falar sobre como é construir uma relação de trabalho saudável, como é ter sucesso, como é ter uma relação entre homem e mulher que é bem sucedida. Então, se você pergunta para um médico que não opera coração, o que eu preciso fazer para resolver meu problema do coração, você vai ter uma opinião rasa sobre aquilo. Se você pergunta sobre sucesso para alguém que hoje não tem sucesso ou que vive uma carreira que não conseguiu ainda despontar, você não vai ter muito sucesso com isso. Mas se você perguntar talvez para alguém que tem a história como a da Lisandra e de outras pessoas que já estiveram aqui, o que eu preciso fazer? Você vai ter uma fonte de conhecimento riquíssima. Então, se você quer resultados diferentes, entenda que você precisa começar a estar em lugares e estar com pessoas diferentes. Tudo isso, mais uma vez, te traz para um novo nível, para um novo patamar, que é ter uma visão de novos horizontes, né? Empreendendo para você, desfrutando de uma outra forma. Se a gente for trazer para você aí esse novo desafio que você aceitou, que você está colocando anteriormente, conta para a gente como que foi que você conseguiu fazer essa transição, ou se você está fazendo essa transição, enfim. O que você pode trazer para a gente que vai ser esse objetivo de agora para poder continuar gerando valor e também colocar toda a sua experiência e tudo que você aprendeu em prática. Sim, perfeito. Eu falo que quando a gente faz algo com amor, né, e com coração, o resultado ele não tem como ser diferente, ele é um resultado muito positivo. E quando a gente faz com a intenção correta também, quando a gente coloca a intenção correta nas coisas.
Nesse mercado de assessoria, eu fui uma das assessoras com mais destaque e que mais ganhou dinheiro na assessoria de investimento. Legal. E através de atender um cliente nessa assessoria de investimento, eu descobri um novo mercado através dos meus clientes, que é o mercado de games, o mercado de aposta esportiva, que está sendo regulamentado agora no Brasil. E foi através da dor de um cliente, de ajudar um cliente a desenvolver uma solução, que eu descobri esse mercado. Eu me inseri muito forte nesse mercado até para tentar ajudar o cliente em algumas deficiências que ele tinha na época. E eu comecei a participar de feiras e eventos ao redor do mundo inteiro. E nisso eu descobri um novo mercado, que é o mercado que eu estou atuando agora com a minha empresa própria também. Voltei mais uma vez a empreender, Que legal. Que é a Sales, que é uma empresa que atua diretamente com os meios... com sites de apostas. Legal. Né, com todo esse setor, toda a cadeia desse setor. Tá, e dentro desse novo mercado, o que você percebeu que pode ter um ganho expressivo? Ele é um mercado promissor porque eu tenho inúmeras inovações, inúmeras pessoas que acabam entrando nisso para poder se divertir, enfim. O que esse mercado te trouxe de fato que é diferente para você não estar, por exemplo, mais no mercado financeiro? Porque você deve ter tomado uma decisão, obviamente, consciente, mas o que foi preponderante para você mudar para essa área nova? Esse mercado é um mercado de entretenimento. Tá. E está com uma crescente muito grande no Brasil. Ele já é um mercado regulamentado em outros países. Ele movimenta bilhões na economia, vai gerar muitos empregos. Tá? Tem várias empresas agora com a regulamentação estabelecendo sede no Brasil, contratando funcionários. Então, é um setor que ele envolve toda a cadeia do mercado. Uhum. Todas as profissões. E eu vi nesse setor algo novo e disruptivo. Ainda tem muito que ser explorado. Ainda tem muitas soluções a serem criadas para esse mercado, e é um mercado que já está crescendo muito no Brasil e vai crescer ainda mais agora com essa questão da regulamentação pelo governo federal. Legal. E nesse mercado também, uma das coisas que eu acho importante a gente falar aqui é que eu sempre estive presente num mercado muito masculino. Uhum. Esse mercado, ele também não é diferente. E o apoio e o incentivo das mulheres, ele foi algo que sempre fez a diferença também na minha carreira. Desde quando eu estava lá no interior, que eu tinha um apoio de mulheres fortes, como a minha mãe e a minha irmã. Desde quando eu fui para a área financeira, que eu encontrei outras mulheres também que me abraçaram e me deram suporte de conhecimento para que eu pudesse estar ali, que me receberam com carinho. Então, uma das coisas que hoje eu faço parte, já fazia há algum tempo, são grupos de mulheres. Olha, que redes legal. de mulheres, porque hoje os homens eles têm várias redes de networking, interagem. Mais padrão, né? É mais padrão. E na rede de mulheres a gente não encontra muito isso, né? Uhum. E eu acho que quando a gente chega num lugar e a gente encontra uma outra mulher, a gente já se sente naturalmente mais confortável. Acolhida, ainda mais né? Em todos esses mercados que eu atuei, que normalmente eu sento numa mesa de reunião, são muitos homens e apenas uma mulher. Uhum. Então, dentro desse mercado também, identificando isso, algumas mulheres desse mercado, 6 mulheres em específico, elas criaram uma associação, que é a Associação de Mulheres no Game, que é a AMIG. Que legal. Então, a gente tem essa associação dentro desse mercado, que é algo que a gente está extremamente feliz por ter conseguido constituir e que a gente estou trabalhando diretamente ali. Hoje eu cuido do comitê de assessoria de imprensa. Sim. E a gente quer trazer mais mulheres também para esse mercado para poder empreender e não só isso, reter já os talentos que a gente já tem atuando nesse mercado. O que o grupo em si, e até para quem vai assistir que é uma mulher empreendedora, que é do ramo ou que se interessa pelo ramo, o que de fato você traz como oportunidades nesse grupo e o que você tem buscado especificamente de mulheres que queiram se conectar? Sim, esse grupo hoje, eles são mulheres que se apoiam umas às outras, as que estão dentro do mercado. A gente desenvolveu vários comitês, então a gente vai ter alguns comitês que vão tratar do lado educacional para aquelas mulheres que são de fora do setor e têm interesse em entrar no setor, mas não conhecem muito bem, então Legal. Teremos treinamento. Tá? A gente pensa e a gente quer reter já os talentos femininos que a gente tem nesse setor.
é um grupo de união mesmo, de união, de acolhimento e um grupo para difundir esse setor no mercado e trazer cada vez mais mulheres, né? Hoje a gente tem os selos, então as empresas que atuam nesse setor, eles podem ter os selos da AMIG, é o selo rainha, o selo jogadora e o selo dama. Então, tem alguns níveis que as empresas têm que cumprir ali, algumas coisas, para poder ganhar esse selo e ser uma empresa parceira da AMIG. Entendi. Né? É uma qualificação que você usa, Uma qualificação. Né? Isso a gente busca o quê? Mais equidade dentro desse mercado, oportunidades de mulheres em cargos de liderança dentro desse mercado. Por ser um mercado predominante feminino, essas iniciativas, elas vêm acolhendo e trazendo uma crescente maior para as mulheres. Porque a gente tem mulheres excelentes nesse mercado, Luigi. Com certeza. E até inicialmente eu tinha te falado, né? Eu me coloco à disposição, apesar de não ser, mas até para te dar um espaço pensando no que a gente faz, para você ficar super à vontade para criar alguma coisa nesse sentido para dar voz. Como você está aqui hoje, tem outras pessoas que podem querer contar as suas histórias, mostrar como isso pode estar conectado com as suas jornadas e carreira. Então eu já deixo o meu convite aqui aberto para o que você pensar como solução, conta com a gente nisso, tá? Muito obrigada. E a gente precisa mesmo desse apoio dos homens, né? A gente não é um grupo feminista. Sim. A gente é um grupo feminino. De mulheres que se apoiam, de mulheres que estão ali criando redes, conexões, parcerias, mas que conta com o apoio dos homens. Com e certeza. Isso é muito importante pra gente. Eu te agradeço e essa valorização, eu tô te falando isso e não é só porque você tá trazendo isso para nós, tá? Mas a gente tem a Mariana Laranjeira, por exemplo, que é uma das maiores especialistas do mundo em ESG, inclusive ela tá na Alemanha agora, e ela tem uma iniciativa muito parecida com a sua, que ela tem um grupo que chama Elas no ESG. E aí o que ela faz? Ela também traz educação, também traz essa mesa para debates. Por quê? Porque é um mercado também novo e também promissor. Apesar de já existir há muito tempo, ele está num foco mais específico agora, principalmente por conta das regulamentações comerciais que estão acontecendo no mundo inteiro. Sim. Então, quanto mais você estiver dentro dessas regulamentações de forma ok, que é o que está acontecendo, por exemplo, agora com as apostas esportivas, enfim, mas você segue um padrão de geração de valor. Então, as empresas estão, inclusive nas concorrências, exigindo isso. Muito bom. Então, do jeito que eu me coloquei à disposição para eles, eu me coloco à disposição para vocês. Já vamos trazer a Mariana para a AMIG, porque o ESG vai ser muito importante eu imaginei também isso. nesse setor, né? E é nesse aspecto que eu falo que é um setor que vai gerar oportunidade para toda a cadeia da economia no Brasil. Sim. Porque o ESG é extremamente importante para as empresas hoje e não vai ser diferente para o mercado de apostas esportivas. E eu enxergo, mesmo como leigo, aí você me corrige se eu estiver errado, uma empresa nesse padrão que você está fazendo agora, tendo um braço fortíssimo de ESG, você antecipa qualquer tipo de risco, você padroniza a geração de valor dentro desse movimento e, ao mesmo tempo, qualquer tipo de concorrência, qualquer tipo de ação no mercado, até de fundos de investimento que podem investir no negócio, está parametrizado para isso. Com certeza. Então faz todo E é sentido. isso que a gente quer, né? A gente quer que essas empresas elas se estabeleçam no Brasil, mas se estabeleçam de forma correta, cumprindo todas as diretrizes. Essa pegada ESG é uma pegada super importante. A questão do jogo responsável também é super importante nesse mercado. Então, tudo isso se complementa. Muito bom. A gente está indo para o final. Antes de ir para o final, eu queria que você... Alguma pergunta que eu não te fiz e que você gostaria muito de responder. Quero te dar esse espaço para antes da gente ir no final. Bom, eu acho que a gente conseguiu abranger falar de muita coisa, todos os assuntos e falar de muita coisa, né? Sim. Acho que eu não tenho. Que bom, gente. Olha aí, ó, vocês que estão assistindo aí, ó, a ideia de conectar histórias de pessoas, a sua carreira, a sua marca, é trazer justamente isso que a gente viu aqui da Lisandra hoje. Como que eu consigo abrir meu coração e falar do meu desenvolvimento humano, que me leva a uma maturidade para ter um desenvolvimento profissional. E aí, se você quer ter uma vida de alto valor, o seu padrão como ser humano não pode ser baixo. A menos que você ganhe na Mega Sena, né? E a gente tem um dado estatístico que 90% das pessoas que ganham na Mega Sena perdem tudo. Por que elas perdem tudo? Porque elas não estão preparadas para estar nessa frequência, nessa quantidade de dinheiro. E dinheiro é energia. Se você produz é porque você gera valor. E quantas pessoas você impactar, mais dinheiro você vai ter, porque isso é uma consequência.
Então vamos para a parte final, já agradecendo, mas antes de fazer os agradecimentos, a gente fez aqui uma contextualização da sua vida. Você contou questões que, para muita gente, eu imagino que para você também, deve passar um filme na sua cabeça, que é difícil falar, né? Reviver uma questão com 13 anos e ter uma perda extremamente importante, mas que foi como você mesma falou, um combustível para coisas novas. Ter que se reinventar em curtíssimos prazos para ir alcançando uma forma de poder ter novas oportunidades, se desenvolver, tomar uma decisão de sair da cidade onde morava, onde já estava tudo praticamente ali resolvido, e ir para um novo desafio numa cidade grande, numa capital, e disso começar a entender que todas as decisões vão te colocando para novos patamares, tanto profissionais quanto de aprendizado, de crescimento como ser humano. E a gente faz uma pergunta sistêmica muito importante, que é: o que a Lisandra falaria para aquela menina de 13 anos, 14 anos, 19, 20 anos, e assim sucessivamente, sobre as decisões que ela tomou? Que recado que você daria para ela? Você agradeceria? Você choraria com ela? Você diria, tá tudo bem, ó, olha onde a gente chegou juntas? Então eu queria que você desse esse recado para você mesma. Com certeza eu agradeceria, né? Porque aquela menina ali, ela já tinha atitudes que hoje refletem muitas coisas que aconteceram na minha vida e que naquele momento ela não tinha consciência nenhuma do que ela estava fazendo. Então é agradecer mesmo, fez direitinho, do jeito que tinha que ter feito, poderia ter tido mais paciência, mais tranquilidade em determinados momentos, mas assim, o que muda e o que eu acho que essa menina tirou de letra foi a forma de lidar com as adversidades que aconteceram ali em vários períodos da vida dela. Isso é uma lição que ela me ensinou e que eu trago para a minha vida hoje também. Que legal. As adversidades e os problemas, eles vão acontecer. O que vai mudar é a forma como a gente vai lidar com eles. A sua escolha, né? São as nossas escolhas. Se ela tivesse se agarrado na dor da perda do pai, se ela tivesse se agarrado nos problemas que ela teve, depois na questão de ter uma gravidez ali tão nova, se ela não tivesse tido força o suficiente, se ela não tivesse olhado para isso tudo como oportunidade de crescimento, ela não estaria aqui hoje na sua frente. Com certeza. Tendo essa conversa. Então, é gratidão infinita a ela. E é também um conselho que eu deixo para as outras pessoas. Os problemas, as adversidades, eles vão surgir. O que muda é a forma como a gente olha para eles. Os problemas, ele só existe porque a gente imputa nele um problema. Se a gente começar a olhar e imputar uma solução, vai ser solução. Então, é mudar a forma como a gente olha as coisas. Muito bom. Você já trouxe até o recado para o público. Olha que coisa boa. A contextualização final, já te agradecendo pela oportunidade e poder não só divulgar essa história e poder trazer para outras pessoas te ouvirem, mas tem um princípio em tudo isso que a gente faz, que também é uma verdade do Luigi, né? A gente não começou isso aqui como um programa de TV ou um podcast, a gente começou isso aqui como uma forma de antecipar tempo, de gerar valor, de pegar pessoas extremamente ocupadas e que não têm tempo, onde pessoas não tinham a capacidade naquele momento, pensando só no dinheiro, de poder sentar e tentar traduzir toda essa história contextualizada com jornada, com carreira, com marca, mas por um motivo que é muito importante. Tudo que você viveu e que você trouxe aqui te preparou para um propósito maior, que é empatia, conexão e propósito, que é a base da nossa empresa. E esse propósito maior é: você nasceu com uma verdade e essa verdade nasceu para ser promulgada e para ser dita para inúmeras pessoas que nasceram para ouvir a Lisandra. Então você tem uma responsabilidade com tudo isso que você está desenvolvendo, que às vezes a gente acha que é só sobre nós, que é a gente construir algo, que vamos ganhar uma grana como consequência porque está gerando valor, mas existem pessoas que nasceram para te ouvir. Então, essa responsabilidade dentro do teu propósito, nunca perca ela. Eu tenho certeza que você não vai perder, mas lembre-se que tem um monte de Lisandras de 13, 14, 15, 20 anos, 30 anos, que vão ouvir e vão ver tudo que você falou aqui e vão ser impactadas. E leva isso adiante. Acho que esse é o recado do Luigi
para você. Muito obrigado. Incrível, muito obrigada, Luigi. E assim, foi sensacional essa experiência e é muito isso que você falou. Todo aprendizado, ele precisa ser compartilhado. Quando a gente compartilha, a gente multiplica e multiplica o poder de tudo isso, né, que a gente criou e que a gente gerou. Então, por isso hoje também eu estou muito focada nos meus grupos de mulheres, incentivar outras mulheres a empreenderem, ajudar outras mulheres a crescer, porque o conhecimento ele tem que ser dividido. Show de bola. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, vocês vão não só assistir hoje, mas nos próximos dias, semanas, acho que você vai ser impactado por essa mensagem e a gente sempre deixa um desafio para vocês. Se tudo isso que você ouviu te fez sentir, então faz sentido para você e deve fazer sentido para muito mais pessoas, que automaticamente você vai pensar nelas e vai dizer, poxa, eu preciso compartilhar essa história aqui com mais uma amiga, com o meu marido, com outras pessoas do grupo de trabalho. A gente fica tanto tempo, né, muitas vezes ali no Instagram para cima, no LinkedIn para cima, no TikTok para cima, e quando tem algo de geração de valor, acho que não faz sentido a gente não compartilhar aquilo que impacta a nossa vida. Então, faça isso por você e pelas pessoas que você pode traduzir valor. Agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.